Educação Legislativa em Movimento. A juventude representa o futuro da nossa democracia. Por isso, a Assembleia leva às escolas o projeto Educação Legislativa em Movimento. Nessa edição, visitamos Vila Bela da Santíssima Trindade, um município rico em história e cultura. A gente percebe o quanto que isso tem aumentado, ampliado o conhecimento, dos alunos e tem despertado neles também o grande interesse para a diversidade de assuntos que foram tratados nesses 2 dias aqui na nossa escola. Foi interessante, foi divertido e motivacional para todo mundo. O povo de Vila Bela nos recebeu de braços abertos e participou das diversas atividades oferecidas, como o teste vocacional, estudos sobre a história da cidade e do parlamento, oficina de reciclagem, entre outras. A imagem que fica é uma imagem positiva de que a Assembleia cumpre o seu papel no seu dia a dia e também que eles ganham conhecimento e junto com o conhecimento, cidadania. Assembleia Legislativa. No mundo atual, a velocidade da notícia anda no tempo do próprio acontecimento. E você analisa, opina, busca, atualiza, onde quer que você esteja. A notícia tem que estar na sua tela, na palma da sua mão e onde você quiser. Um site de notícias só é completo quando você pode compartilhar, assistir e participar dos acontecimentos. RB News, RB TV e blog do Romilson. Jornalismo político e interativo. Leia, assista e opine. Assembleia em Movimento. Você sabe o que significa inclusão social? É o conjunto de meios e ações que combatem a exclusão dos benefícios da vida em sociedade. Para promover a inclusão social, a Assembleia Legislativa passou a receber pessoas com síndrome de Down em seu quadro de servidores. Estou muito feliz que estou aqui trabalhando na Assembleia Legislativa. Faça também a sua parte. Você pode se surpreender. Assembleia Legislativa. Olá, novas chacinas podem ocorrer em Mato Grosso por causa de conflitos de terras. O alerta vem da Associação dos Docentes da Universidade Federal e outros órgãos. Hoje nós vamos conversar com o presidente do FIMAT, que é também da seção sindical da Andes, Reginaldo Araújo. Muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV, Reginaldo. É algo muito grave, muito sério afirmar isso, né? Com que motivo, com que base vocês temem que ocorram novas chacinas no estado? Primeiro é importante dizer que é histórico no Brasil um processo de violência no campo, né? Isso tem se tornado exacerbado nos últimos meses, no último ano, especialmente pela postura dos governos, né? Nós temos governo hoje que tem uma tolerância maior para com essa violência. Não é à toa que você tem 10 trabalhadores assassinados no Pará, em Pau do Arco, e você não vê a resposta do Estado. Em Mato Grosso, em Coniza, teve 9 trabalhadores que foram assassinados e, infelizmente, o comportamento daqueles que são sujeitos, que são responsáveis de garantir a justiça, ela é amorosa, né? E o campo brasileiro, um campo que tem uma característica de latifúndio, uma característica de agronegócio ou plantações em grandes expansões, ele cria uma situação que os trabalhadores, considerados trabalhadores com menores propriedades, que de alguma forma tenta praticar agricultura familiar, tem sido nos últimos anos, nos últimos meses, sofrido uma pressão muito grande por parte desses latifúndios, né? São latifúndios que têm sempre um propósito de aumentar o seu território e, consequentemente, aumentar a sua produção. E tem um apoio público, inclusive, são parte de latifúndio que mês a mês e ano a ano tem financiamento público para essa produção, são isentos de impostos, né? Já visto no nosso estado, por exemplo, esses sujeitos têm uma isenção de imposto que está aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões, vai para mais de 3 bilhões, em um estado como Mato Grosso que tem dificuldade de garantir segurança, saúde e educação. Então, primeiro é importante dizer da contribuição que alguns agentes públicos acabam dando para esse processo, de não acompanhar de perto. E os casos que a gente tem observado, e aí muito a partir de denúncias de colegas que atuam nos direitos humanos, na Pastoral da Terra, Pastoral do Migrante, que são instituições consolidadas no processo de denunciar os conflitos da terra, demonstram que a coisa tem aguçada, ou seja, a violência tem se dado muito mais presente. A experiência de os colegas do nosso sindicato ir até a Nova Guarita e observar como é que os fazendeiros têm
feito pressão, tem casos de tortura de trabalhadores que foram sequestrados e levados para um certo espaço, amarrados, né, sofrido torturas, e depois, quando se vai até o agente do Estado, ou seja, os policiais e a delegacia, eles acabam sendo o maldoso da história, porque estão sendo acusados, por exemplo, de realizarem queimadas onde eles mesmos que estão sendo atacados. Então são situações que só tensionam, são situações, e poderia citar outros grupos, não é só os trabalhadores rurais. Eu sou antropólogo, a população indígena também sofre pressão semelhante, né? Vez por outra a gente vê população indígena no Maranhão, por exemplo, teve vários indígenas que foram atacados por fazendeiros, deceparam mão, cortaram o dedo, cortaram a orelha, assim, uma violência absurda, e o Estado tem respondido de forma muito ou amorosa, né? Demora-se muito para dar resposta, ou às vezes nem responde. Esse caso de Nova Guarita, por exemplo, o pessoal da nossa imprensa que esteve lá junto com os nossos diretores verificaram que há dezenas e dezenas de boletim de ocorrência que vai até... E quando uma pessoa faz o registro na estrutura do Estado, é porque ela tem uma expectativa que esse Estado vai responder. Ela tem uma expectativa de que os policiais, o delegado ou outras instâncias vão lhe ouvir e vão chamar a atenção para aquela questão. Mas, infelizmente, isso não tem concretizado. E aí a gente não faz outra leitura. Tem muito poder aquisitivo envolvido nesse processo, né? Um poder aquisitivo que coloca o agronegócio, que é um setor estratégico, inclusive, para a economia do país. Mas, no entanto, as pessoas precisam ter minimamente dignidade e respeito. E isso não está acontecendo com os trabalhadores no campo em vários estados. E Mato Grosso é um dos estados que isso parece mais aguçado. Nesse caso, inclusive, de Nova Guarita, são 12 famílias, né, que registraram mais de 200 boletins de ocorrência. Algumas famílias foram torturadas, com crianças acompanhando essa tortura, né? Essas chacinas que você citou, só ressaltando, foram desse ano, de 2017, né? Lá em Colniza e no Pará. Mas no caso de Nova Guarita, são famílias que já têm o título daquela propriedade. Elas são oficialmente as donas da terra, estão sendo expulsas, estão sofrendo essa pressão para saírem dessa terra, é isso? Sim, é o que vem acontecendo, né? É importante dizer que parte dos latifundiários não tem muito limite com essa história de que é terra consolidada de um grupo. Já não é pelo título da terra, nesse caso. Sim. Às vezes é uma disputa para comprar essa terra, né? Você tem situações, isso, como eu já disse, isso também ocorre em grupos indígenas. Vou te dar um exemplo. Existem tipos de veneno agrotóxico, por exemplo, que se você jogar sobre uma plantação, você pode fazer aquela plantação inteira secar. Ou seja, às vezes esses caras utilizam seus aviões de defensivo agrícola, de jogar veneno sobre plantações, e o fazem em cima das plantações desses pequenos trabalhadores, dessas pequenas propriedades. E com isso eles vão criando pressão. Cria pressão fechando o córrego, às vezes, que dá acesso e dá a possibilidade deles receberem água, cria pressão sobre a sua plantação. O exemplo que nós acabamos de colher mostra queimadas que de alguma forma compromete as plantações dessas regiões. Então são pressões que são criadas até que essas pessoas cheguem à conclusão que não há um outro caminho a não ser vender a sua propriedade com valores muito abaixo, né? Mas é importante retomar que o Brasil tem um histórico de conflito de terra já histórico, né? Até a década de 90 era muito comum esse processo de assassinato. Podemos dizer que houve uma redução no início do novo século, né, os primeiros 10 anos de 2001 até 2012, 2015, mas isso agora está sendo retomado em um processo de violência que nos assusta. E aí não há outro caminho a não ser ter por parte da justiça, dos órgãos, né, judiciário, um acompanhamento mais próximo, né? Cabe aí o Ministério Público ir até ali, ouvir aquelas pessoas, né? Os próprios instituições consolidadas, como a própria OAB, é uma oportunidade da OAB, a partir dos suas organizações de direitos humanos, acompanhar, porque assim, você começa a ter risco dessa população ser assassinadas em grande número, assim como foi em Colniza, assim como ocorreu em Pau do Arco
agora recentemente. A gente vê aí então que em muitas dessas situações a questão é de segurança pública, né? E aí muitas das reclamações são que justamente não há uma atuação efetiva dos órgãos de segurança, da polícia, né? Vocês já levaram, por exemplo, diretamente para o secretário de Segurança, para o governador, já buscaram pressionar no alto escalão sobre essas questões? Porque recentemente o governo do estado, inclusive, fez um convênio com os órgãos, inclusive federais, para promover, né, a regularização fundiária no estado. Então, assim, essa realidade, eles sabem certamente, mas houve algo assim oficial levado ao governo? É importante dizer que tem algumas instituições que são consolidadas nessa tarefa, né? A CPT, a Pastoral da Terra, a Pastoral do Migrante, né? Você tem instituições de direitos humanos que têm feito esse papel. Nosso sindicato está dando uma contribuição de solidariedade. Nós estamos articulados, né? Nós estamos articulados com essas instituições. Nos próximos dias estaremos buscando essas instituições para mostrar, inclusive, o envolvimento de agentes do Estado. Né? Nas denúncias aparece que policiais militares, de alguma forma, estão em conluio com os fazendeiros e contribuindo com esse processo. Certamente, nos próximos dias, nós estaremos pedindo audiência com o secretário de Segurança Pública para que a gente leve com os sujeitos que atuam a partir de Ministério Público para levar essas denúncias e pedir, principalmente, que eles passem a acompanhar de perto, porque, como as nossas matérias já apontam, se o Estado brasileiro não passar a acompanhar de perto, nós estamos anunciando tragédias nos próximos dias. Porque a insistência que tem sido feita por parte dos fazendeiros daquela região, né, especialmente Nova Guarita, onde os nossos companheiros estiveram, se não tiver sistematicamente uma proximidade dos órgãos competentes, nós podemos ter nos próximos dias chacinas, como ocorreu recentemente. Terrível. O senhor citou o Novo Mundo, a situação lá é semelhante à Nova Guarita também? São 96 famílias, né, em Novo Mundo. Como é que eles vivem? Como é que está essa questão lá? É importante dizer que são assentamentos consolidados, né? Eu tive a oportunidade em 2006, 2007, ainda como estudante da UFMT, fazer pesquisa naquela região. Houve um grande levantamento feito ainda pelo governo Fernando Henrique de quais eram as condições dadas para os assentamentos. E aí eu tive a oportunidade de ir lá e percebemos principalmente que alguns pequenos produtores, às vezes, tinham a sua produção, mas não conseguiam escoar essas produções. Então é importante a gente dizer que nós não estamos falando de terras que estão sendo ocupadas por trabalhadores sem terra. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de trabalhadores que estão há anos e às vezes há décadas já consolidados em algumas terras, né, que já têm uma produção familiar razoável, que lhe garante minimamente dignidade. No entanto, são espaços de terra que é considerado privilegiada pelos grandes fazendeiros. Ou seja, são espaços que esses fazendeiros têm interesse em adquirir, em passar a cultivar. E a região de Novo Mundo, Nova Guarita, são apenas 2 exemplos. Nós poderíamos estar citando vários outros exemplos, por exemplo, conflito em região de garimpo, é muito comum, né? Conflito em regiões que envolvem terra indígena, não sei se você recorda, agora nós estamos vendo o ex-governador envolvido em várias corrupções. No entanto, esse mesmo ex-governador já apareceu com títulos de terra compradas de índio. Né? Eu me recordo que há uns 6, 7 anos atrás, o ex-governador Sival tinha título de terra comprado. Então, assim, são fazendeiros que têm interesse nessas terras e quando eles não as conseguem pela via legal, eles forçam, né, através de pressão sobre os trabalhadores, e aí não tem outro caminho. O Estado, através das suas instituições, tem que estar próximo, porque é a única expectativa que esses trabalhadores têm. Quando eles nos chamam, a possibilidade de pedir socorro, de dizerem, olha, a gente precisa de ajuda. Os registros de boletins de ocorrência deixam muito claro, ainda há uma expectativa desses trabalhadores para com os órgãos oficiais, para que eles tomem providência. E nós estamos tentando cumprir uma tarefa de alertar, né, essas instituições de que é preciso ter um olhar cuidadoso para esse processo. O
O senhor falou que não são trabalhadores sem terra, né? Acho que é importante, inclusive, a gente explicar bem isso, porque existe até um certo preconceito quanto a essas pessoas, a essas famílias de assentados, porque aí acabou que envolve aí questões políticas, questões partidárias, que a gente está num momento do Brasil vivendo, né? Ou é 8 ou 80, né? Ou você é esquerda ou você é extrema direita, e aí eles sentem muito isso, eles sofrem esse preconceito por serem assentados? Existe? É importante, assim, primeiro dizer para a população o quanto é importante compreender que os trabalhadores, quando se organizam e fazem ocupação da terra, que ele tem uma perspectiva de que terra tem papel social, né? O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, é uma organização que eu conheço há mais de 20 anos, uma instituição extremamente séria, né, com companheiros que constroem a luta numa perspectiva muito séria, sempre numa perspectiva de ter na ocupação da terra a oportunidade de trabalhadores voltarem a ter dignidade, poderem produzir. É importante dizer que esses trabalhadores têm números que mostram que quando eles vão para uma região, para uma cidade, eles criam uma outra dinâmica na economia da cidade. Eles passam a comprar, a fazer a economia girar e ao mesmo tempo produzir para a cidade, né? Então é importante dizer isso. E eles sofrem sim discriminação muito forte. Tem uma vida muito difícil, muitos trabalhadores ocupam a terra em condições muito adversas, ficar debaixo de lona 3, 6, 8, 1 ano não é tarefa fácil, né? Ficar na beira de BR, ser ameaçado, as pessoas colocam a sua própria vida em risco para tentar garantir um sonho. É importante dizer dessa perspectiva. E quando conseguem ocupar essa terra, os programas historicamente de garantia para que eles possam se manter na terra, que programas são esses? Programas que têm perspectiva de cooperativas, de financiamento, que garanta, por exemplo, a implementação de uma escola, porque o pai e a mãe começam a desesperar quando o filho inteira 10, 12, 15 anos e não tem uma escola naquele espaço, não tem uma unidade de saúde que possa garantir minimamente o atendimento daqueles que vierem a ficar doentes. Então são essas situações que no Brasil não avança, infelizmente, né? O processo de reforma agrária, em alguns momentos houve assentamentos, avançou-se ainda que timidamente, mas a implementação disso quanto estratégia política do país, ela nunca se consolidou. E aí tem por parte da população uma incompreensão muito grande, né? E é muito, na nossa opinião, por causa de alguns setores da mídia que constroem uma ideologia muito forte contra os trabalhadores que fazem esse processo de ocupação, e por outro lado tem uma simpatia muito interessante pelos latifundiários, né, que é os empresários do agronegócio, né, e não observa que parte desse agronegócio, e aí não estamos condenando todos os setores do agronegócio, mas parte tem isenções de impostos que não tem o menor sentido, na nossa opinião. Esse Estado é o mesmo Estado que criou ao longo da história uma dívida que é chamada de dívida pública para criar as condições através de estrada, construção de ponte, outras estruturas, e hoje esses sujeitos poderiam estar ajudando o Estado financeiramente. Nós estamos falando de Mato Grosso, um Estado que tem pessoas em hospitais que não têm atendimento porque o Estado está dizendo não tem recurso. E isso são condições que, na nossa opinião, deveria ter um outro movimento por parte dos nossos governantes junto a esse setor, né? E é um setor que ele é o tempo todo com um modelo de expansão. Então não há, na nossa opinião, nenhuma contradição. É da natureza do latifúndio buscar ocupar a terra o maior possível, né? Com um detalhe, muitos desses assentamentos trabalham com agricultura familiar, cuja produção vem parar na nossa mesa, né? Na mesa do cidadão, porque o grande latifundiário, ele vai produzir para exportar, né, commodities, né? Para a gente encerrar, professor, o que o senhor acredita que é preciso ser feito para que não ocorram mais essas chacinas, para que esses tipos de conflitos sejam minimizados ou até, quiçá, acabem, né? É importante dizer que a gente tem instituições consolidadas nesse processo de construção de reforma agrária, de assentamentos. No caso, nós estamos falando de assentamentos que já estão consolidados. O que precisa é das instituições do Estado acompanhar de perto esse processo. Por exemplo, nós estamos falando de segurança pública, né? Então precisa de imediatamente que delegado,
que secretário de Justiça, Força que Tarefa, Ministério talvez. Público, talvez Força Tarefa, porque nós estamos falando de capangas que ficam nas porteiras e ficam nas cercas ameaçando trabalhadores, nós estamos falando de trabalhador que foi torturado, né? Então, quando você tortura uma pessoa, os órgãos competentes têm muita facilidade de perceber se ele foi torturado ou não, se foi, quem o fez. É crime hediondo. Exatamente, e assim... E Mato Grosso tem um histórico de denúncias junto a órgãos internacionais desses tipos de trabalho escravo, por exemplo. Ou seja, eu acho que é importante para os nossos governantes acompanhar de perto todo esse processo, porque o que os trabalhadores estão pedindo é minimamente o direito de continuarem na sua terra, continuarem produzindo, criando seus filhos, e isso é papel do Estado, né? Garantir essa segurança para esses trabalhadores, para que eles possam continuar tendo dignidade. Eu acho que é um pouco disso que a gente está tentando chamar a atenção e que nós nos propomos, inclusive, colaborar nesse processo, nesse diálogo, junto aos órgãos, junto aos trabalhadores. É isso. Ok, muito obrigada pelas suas informações e vamos continuar acompanhando essa questão. Obrigado. Nós conversamos com o professor Reginaldo Araújo, presidente da Associação dos Docentes, dos Professores da UFMT, da Universidade Federal de Mato Grosso, que é também da seção sindical da Andes aqui no Estado, falando sobre os conflitos de terra no Estado, sobre as situações que estão a ponto de explodir, a ponto de se tornar novos casos de chacina que são preocupantes. Então, junto com a Pastoral da Terra, junto com outros órgãos, eles estão aqui denunciando, levando a público essa questão, porque existem famílias que já estão assentadas, já têm os seus títulos de terra, estão sendo ameaçadas de expulsão, estão sofrendo tortura, estão sofrendo pressões das mais diversas, e isso tudo com registros de ocorrências junto à polícia e, conforme as denúncias, não se avança nessas investigações e não se resolve essa questão dessas famílias. Então, eu convido você a compartilhar essa entrevista muito rica. O professor trouxe aqui muitas informações. É importante, então, que nós ajudemos a levantar essa questão, a discutir, a levar para as autoridades. Então, nós estamos com a entrevista no RD News, lá no RDTV. Nós temos também no canal do YouTube e no Facebook. A gente se vê na próxima. Estamos aqui nesse paraíso que é a Chapada dos Guimarães. A gente vai lançar mais um empreendimento que é o Florais Chapada. Vai vir com todo o seu know-how de mais de 15 anos, com uma infraestrutura totalmente diferenciada. Então, mais um presente aí para todo o povo mato-grossense. O lançamento do Florais Chapada será no dia 23 de setembro, no restaurante Talaveira, com condições exclusivas. Espero você! No mundo atual, a velocidade da notícia anda no tempo do próprio acontecimento. E você analisa, opina, busca, atualiza, onde quer que você esteja. A notícia tem que estar na sua tela, na palma da sua mão e onde você quiser. Um site de notícias só é completo quando você pode compartilhar, assistir e participar dos acontecimentos. RD News, RDTV e blog do Romilson. Jornalismo político e interativo. Leia, assista e opine. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso realizou mais uma edição do projeto Educação Legislativa em Movimento. O objetivo é aproximar o cidadão do legislativo. Vamos acompanhar o que esses alunos estão aprendendo aqui hoje. O importante de um projeto como este é colaborar para que sejamos um cidadão de bem não só hoje, mas como amanhã também. Reforçou o conceito de democracia, de política, que como jovem, como cidadã, eu preciso ter, além de conceitos de sustentabilidade pelas condições que o nosso planeta se encontra hoje. É super importante reduzir, reciclar, reutilizar. Eu aprendi a história da Assembleia, a história do Mato Grosso e a importância política para o Brasil. No evento, os estudantes assistiram palestras, realizaram atividades de educação ambiental e participaram com apresentações culturais. Mexeu com a comunidade, sim. E a gente sentiu que a adesão foi maior do que esperado. Assembleia Legislativa. No mundo
mundo atual, a velocidade da notícia anda no tempo do próprio acontecimento. E você analisa, opina, busca, atualiza, onde quer que você esteja. A notícia tem que estar na sua tela, na palma da sua mão e onde você quiser. Um site de notícias só é completo quando você pode compartilhar, assistir e participar dos acontecimentos. RD News, RD TV e blog do Romilson. Jornalismo político e interativo. Leia, assista e opine. Oi, tudo bem? Eu tô aqui para falar sobre um dado que chama atenção. Você sabia que, segundo pesquisas, mais da metade da população mato-grossense não tem a menor ideia do que a Assembleia Legislativa faz? Pois é. Pensando nisso, a gente resolveu criar uma campanha que resume quais são as principais funções da Assembleia Legislativa. Entre elas, fazer leis, representar a população e fiscalizar o governo. Mas tudo isso exige muito trabalho e estrutura. E o que a gente quer é garantir que você possa acompanhar de perto todas as atividades que rolam por aqui e que possa também checar se os seus representantes estão de fato dando voz aos problemas que você vive. Por isso, nós convidamos você a seguir a nossa página no Facebook, a assistir a TV Assembleia e a sintonizar a Rádio Assembleia. A Assembleia de Mato Grosso acredita que a sua participação seja a grande responsável pela construção de uma sociedade mais justa. Sabe como? Além de acompanhar, você pode também sugerir. A gente criou uma ferramenta que possibilita que você, cidadão, possa dar vida às suas ideias. E você, tem alguma sugestão de um projeto de lei? Então acesse www.al.mt.gov.br/propostas, cadastre-se e envie para nós. A sua sugestão pode virar lei. Já pensou que legal? Na Assembleia Legislativa é assim. Você participa, a mudança acontece.